Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Socorrinha Rodrigues. Sejam todos bem-vindas ao meu canal do YouTube. E para você que quer aprender um novo saber e aprender mais, fica comigo até o final dessa live. Estou estreando hoje com a minha primeira live aqui pelo canal do YouTube, certo? Bem, desde já eu quero agradecer a você que já é inscrito no meu canal do YouTube. E para você que não é inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Você também pode me cumprimentar, deixando aí o seu like. Isso significa que você esteve presente aqui nesta aula, né? Bem, nesta live de hoje, nós vamos falar aqui sobre um tema muito relevante, né? Na educação. Hoje nós vamos falar sobre um tema chamado o copismo na alfabetização. Você já ouviu falar sobre esse tema? Sabe quais são as características é, de alunos copistas? Então, hoje eu vou trazer para vocês esse artigo científico aqui, certo? Esse artigo científico é de Amanda Silva e Maria Cecília Martinez Amaro Freitas, as autoras que vão aí abordar sobre essa temática. E aí eu vou apresentar aqui para vocês que eu achei muito relevante, para você que está aí direto ou indiretamente aí envolvido no ambiente educacional, certo? Então, vamos começar. Bem, as autoras, elas abordam a seguinte problemática. Por que que algumas crianças se tornam copistas, mesmo passando aí pelo processo de alfabetização? Elas vão dar uma definição de copismo, vão analisar aí por que que as crianças copistas não conseguem aí aprender a ler e atribuir significado que escrevem, né? E elas vão dar aí uma sugestão de como é que deve ser conduzido aí o processo de alfabetização para não gerar alunos copistas. Será que tem uma maneira, existe aí uma alternativa para que possa ser feito para evitar, né, que se gere alunos copistas? É o que nós vamos descobrir aqui nesse tema de hoje, certo? Bem, elas começam com uma introdução. Elas começam falando de uma pesquisa feita aí em 2016 pelo MEC, né? Você sabe que o MEC ele realiza avaliações para saber aí o nível de desenvolvimento da leitura e da escrita aí dos seus estudantes. Então, em 2016, né, o MEC realizou essa pesquisa. Então, através das avaliações, a Avaliação Nacional da Alfabetização, que é a chamada ANA, e o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é chamada de SAE. E essa pesquisa ela foi feita com 2.160.601 estudantes, para saber aí o nível de leitura e escrita desses estudantes. Primeiro, eles vão fazer uma avaliação aí dos níveis de escrita. Nos níveis de escrita, são feitos 5 níveis, são avaliados aí 5 níveis. O primeiro nível, o segundo nível e o terceiro nível aí como elementares. O quarto como adequado e o quinto como desejável. E o resultado foi que 66,16% do total destes alunos, ficaram aí no nível 4 e 5, adequado e desejável para a escrita. E 33,95% nos níveis 1, 2 e 3, nível de escrita. Já no nível de leitura, são considerados aí 4 níveis. Um elementar, 2 como básico, 3 como adequado e o 4 aí como desejado. Então, na leitura, 47,27% aí desses 2 milhões, né,
e 160.601 alunos, estudantes, né, ficaram aí no níveis 3 e 4, ou seja, ficaram no nível adequado e desejado. E os 54,73% estão nos níveis 1 e 2, e elementares. Então, o que é que essa pesquisa revela? O que essa pesquisa revelou? Bom, dentre os estudantes que ainda não estão aí nos níveis adequados e desejados, né, ela explica que não foi aí especificado se são alunos copistas, se são analfabetos funcionais ou porque eles não atingiram aí os níveis esperados. Né? Ou seja, segundo essa pesquisa, estes alunos, eles não se encontram aí dentro dos níveis esperados pela pesquisa, pelas avaliações, no que se refere à leitura e à escrita, certo? Então, o copismo, elas dizem que o copismo ele é um tema aí bastante desprezado pelos educadores e também pelo governo. Porque ela diz que a maioria dos educadores nem sabe aí o que realmente ele representa. O que representa esse copismo? Então, ela faz a seguinte pergunta: como os professores podem proceder ao se deparar com o copismo em sala de aula sem sequer saber o seu conceito? Né? É isso que ocorre aí atualmente nas escolas, sem saber aí como agir e o que fazer a respeito. Os alunos copistas seguem aí negligenciados, comprometendo aí o seu futuro escolar e profissional, segundo ela. Mas, afinal, o que é o copismo? Né? Como é que é definido esse copismo? Segundo o artigo, o copismo ele é um fenômeno social, assim como o analfabetismo funcional. Né? E ele apresenta aí dois sintomas, né? Certo? Os sintomas sociais e os sintomas singulares. Né? Quais seriam esses sintomas sociais? Esses sintomas sociais, eles são aí ocasionados aí pelas instituições sociais, incluindo a escola. E os sintomas particulares envolvem aí os fatores aí particulares aí do próprio aluno, né? Da própria pessoa. Então, são esses os fatores aí esses sintomas que são apresentados sobre o copismo. Bem, e ele atinge aí muitas crianças em muitas escolas brasileiras, certo? Então, elas dizem que o copismo ele é de difícil aí, percepção. Por que ele é difícil? Porque ela diz que se o aluno realiza aí as cópias e faz aí as atividades em sala de aula, aí por se considerar aí apenas a escrita, acredita-se que ele já está aí alfabetizado. Os alunos copistas, eles acreditam, né, que ao copiar, eles já estejam aí alfabetizados. Porque eles realizam o dever deles, eles acham que ao realizar esse dever, né, que é de fazer a cópia, eles já estão sendo alfabetizados. E qual é a explicação, né, segundo os pesquisadores com relação a isso? Segundo aí uma explicação para esse fenômeno do copismo, segundo Vygotsky, ele afirma que o indivíduo ele só consegue aí imitar algo que está dentro aí da sua zona de desenvolvimento proximal e que já tem capacidades intelectuais aí suficientes para desenvolver tal habilidade. Portanto, o ato aí de copiar consiste aí em uma imitação. E só é possível executá-la, né, se já se possui aí um intelecto para compreendê-la, como cita aí o Vygotsky. Então, tem uma pergunta aqui. Elas fazem a seguinte pergunta: se o aluno já possui um intelecto suficiente para desenvolver estas habilidades, ou ele a imita, né? Então por que ele não consegue escrever sozinho, nem ler e compreender o que copia? Segundo Scheidler, que é um autor que também se baseou aqui nos estudos de Vygotsky,
ele diz que as funções psicológicas aí necessárias para o desenvolvimento do indivíduo em maturação são ainda insuficientes para sustentar aí um desempenho independente. Então, mais que se desenvolveu o suficiente aí para que uma pessoa possa, né, entender aí como é que como servir aí as ações aí esperadas pelo outro. Por exemplo, ele quer dizer o seguinte, que as funções psicológicas se desenvolveu em parte para o desenvolvimento motor, por exemplo, porque para escrever a pessoa precisa desenvolver a parte motora, porque a escrita, né, ela exercita essa parte motora. Mas na hora da compreensão da leitura, ele diz que essa parte não foi desenvolvida, não foi desenvolvida ainda. Bem, e aí a leitura e a escrita autônoma exigem mais que habilidades motoras. É necessário aí dar significado às representações alfabéticas. Então, é mais do que isso, né? Ele vai precisar mais do que isso para poder dar significado aí às representações alfabéticas. Bom, quais são as características aí que podemos identificar do copismo? Quando é que ele começa a aparecer? Então, ela diz que o copismo ele aparece aí entre os alunos de forma tardia, por volta aí do terceiro ou quarto ano do ensino fundamental. Como se chega ao copismo? Como é que se chega ao copismo? Como é que esses alunos chegam a essa situação? E aqui tem uma pergunta, né? O que acontece aí que leva o aluno a copiar e não conseguir escrever ou ler espontaneamente? Então, segundo a teoria apresentada por esse autor, Rubino e Flagelli, ele defende que aprender a usar aí a linguagem alfabética, aliás, que para aprender aí a linguagem alfabética, o aluno ele precisa desassociar aí o desenho, com as quais as letras do alfabeto se parecem, para associar a letra ao seu som, para poder atribuir aí sentido à escrita e ser capaz de ler, pois o copista apenas copia os signos que para ele possuem aí outro significado. Então, para aprender a ler e escrever espontaneamente, é necessário que o aluno entenda que as palavras são representação gráfica de unidades sonoras, segundo ele. Então, segundo esse outro autor aqui, Luiz de Costa, ele diz que a associação das letras ao seu som na via fonológica é essencial aí no início da alfabetização. Por quê? Porque ajuda o aluno a dar significado aí às palavras, né? Quando ele fala aí de via fonológica, ele apresenta aqui dois modelos que durante a leitura, né, intervém e interatua aí para a identificação de palavras. A primeira via é a via fonológica. A via fonológica ela é frequentemente aí usada no início da alfabetização e na leitura de palavras desconhecidas, pressupondo, né, que a associação das letras a seus sons. Então, quando você reconhece o significado, né, das palavras, das letras, você consegue ler qualquer palavra, mesmo que ela não tenha significado para você, certo? Mas você consegue ler porque você já conhece aí, já fez, né? Já desenvolveu essa habilidade aí, letra som. E a via lessical, que eu não falei, né? A via lessical, ela também é chamada de visual direta. O reconhecimento e o acesso do significado ocorre aí
simultaneamente, como se a escrita de uma palavra fosse o seu desenho. Então, essa fase aqui, ela ocorre aqui depois da via, da via fonológica, dessa fase aqui fonológica. Então, aqui é quando a pessoa já consegue dar significado aí ao sentido das palavras. Eu vou tentar explicar. Por exemplo, eu na seguinte frase: ontem comi manga após o jantar. Quando eu falo assim que ontem eu comi manga após o jantar, o que é que vem na sua mente? Que manga aqui, no caso manga, né, está se referindo aqui a uma fruta. Ontem comi manga após o jantar, então estou me referindo aqui a uma fruta. Mas quando eu falo a manga da camisa de Carlos é azul, eu estou me referindo aqui a uma peça de roupa, né, a um vestuário. Então é isso. Acho que deu para entender, né, o significado. Então você vai conseguindo atribuir sentido às palavras de acordo com o seu contexto. E o que é que acarreta, né? O que é que contribui aí para que seja gerada essa conquista? Segundo ela, as salas de aulas lotadas e sobrecarregam os professores e compromete aí o rendimento e, consequentemente, a aprendizagem dos alunos, né? Professores cansados, desmotivados, devido aí a salários baixos, a má infraestrutura aí da escola, o pouco apoio aí do governo, né, da sociedade em relação ao investimento aí na educação. E também tem a, a questão da vida do aluno, né? Que às vezes muitos alunos têm problemas financeiros, não têm o que comer, não têm onde morar. Então, são situações que também contribuem aí para o agravamento, né, na geração de alunos cofistas. Bem, e qual é a alfabetização aí que não gera, né, o copismo? Existe uma alfabetização que pode contribuir para não gerar alunos copistas? Então, ela diz o seguinte, que o processo aí de alfabetização envolve aí diversos métodos, livros didáticos e vertentes teóricas, né? E que a prática pedagógica do professor é muito relevante também nesse contexto, né? Um dos principais métodos de alfabetização, que você já deve ter ouvido falar, é o método global, que, segundo ela, esse método global é inviável quando o objetivo é evitar o copismo. Por quê? Porque ele sugere que se dê acesso aí a textos grandes e complexos, para que a criança sozinha faça as assimilações necessárias aí para compreender. Então, segundo aqui esse autor Capovilla, o que é que prega método global? Ele prega que a alfabetização ela deve ser feita aí diretamente a partir de textos complexos que devem ser introduzidos aí logo no início da alfabetização. Antes que a criança tenha aí a chance de aprender a decodificar e a codificar aí, sendo que não há um ensino explícito e sistemático das correspondências aí grafema-fonema, ou seja, letra-som, né? Pois se espera que a criança sozinha perceba tais relações. Então, para Capovilla, a criança ela precisa, primeiramente, aprender a codificar e a decodificar, e isso se dá através de um outro método, que é o método FONO. Então, visto aí que um dos déficits no processo de alfabetização dos alunos copistas é a falta de quê? Da associação aí das unidades sonoras, né? As letras e as sílabas, que é o ato que leva à ressignificação do sistema alfabético, eles vão pontuar aí a relevância desse método no processo de alfabetização aí para evitar que os alunos se tornem aí copistas e auxiliar aí os que já são, certo? Segundo Capovilla. Então, o que é que prega o método fônico? O método fônico, ele afirma que o texto ele deve ser introduzido aí de forma gradual, né, com complexidade aí crescente, né, ou seja, do mais simples ao mais complexo. E à medida que a criança vai adquirindo aí uma boa habilidade de fazer decodificação,
grafofonêmica fluente, ou seja, depois que ela tiver recebido as instruções aí explícitas e sistemáticas de consciência fonológica e de correspondências entre grafemas e fonemas. E o que é a consciência fonológica, né? A consciência fonológica, ela se mostra aí eficaz em auxiliar o aluno no processo de alfabetização. A consciência fonológica, ela pressupõe aí a capacidade de identificar aí que as palavras, elas são constituídas aí por sons que podem ser manipulados conscientemente. Então, ela permite que a criança reconhecer que as palavras rimam, que terminam, começam com o mesmo som e são compostos aí por sons individuais que podem ser manipulados para a formação aí de novas palavras, certo? Então, outro vertente aí que contribui, que pode contribuir para não gerar alunos copistas, segundo os autores, que são irrelevantes no processo de aquisição da leitura e da escrita, né, é a postura do professor, né, e as intervenções realizadas pelo professor aí durante o processo de alfabetização do aluno. Mas tem uma seguinte pergunta aqui. Quais são aí essas ações que o professor deve ter a fim de propiciar aí a aprendizagem eficiente ao aluno? Segundo Daros, ele vai responder o seguinte, que é preciso ter um conhecimento aí profundo das práticas de linguagem e do nível aí de aquisição, né, a apropriação da língua escrita pelos alunos. Então, é, tentando resumir aqui um pouco, né, gente, ler e escrever são processos complexos, né, que exigem aí do aluno e dos professores paciência e muita dedicação, certo? Então, desde já eu quero agradecer a você que ficou comigo até agora. E se você quiser saber mais sobre esse tema do copismo, eu vou deixar a descrição aqui nesse vídeo. E se você tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário a respeito, você pode estar baixando para depois ler, né, esse artigo, certo? E desde já quero pedir a você, marca a presença aqui na aula. Como é que você marca a presença aqui na aula? É deixando seu like. Então, deixa seu like, compartilha, se inscreve e até breve com um novo tema.